Bom dia, divos e divas leitores, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho sobre o último livro, A Última Carta, da Rebecca Yarros. É esse aqui, com o meu cachorrinha. E aí a gente já pensa o pior com a cachorra, né? O que acontece? Esse livro, ele chegou pra mim por um grupo de leitura, né? Uma indicação de uma amiga, leitura coletiva. E eu comecei a ler, eu até postei sobre ele aqui e sobre o quão ele já estava sendo muito difícil no início pra mim, sabe? A forma como tava acontecendo ali, que a cada página, a cada palavra era uma pancada. Era tipo, você virava a página e já dava uma pancada, mais uma pancada mentalmente. Então foi ficando cada vez mais difícil de ler. Então eu tive que mensurar com outros livros pra não enlouquecer aqui, entendeu? Porque realmente a escrita dela é muito forte. Você sente tudo, e eu que sou muito emocional, e eu pego muita coisa de energia e tudo mais, então pra mim é muito difícil ler esse tipo de livro em uma sentada, sabe? Eu não consigo, entendeu? Então eu preciso mensurar todos assim, então eu fui até eu conseguir terminar, eu terminei essa semana. Gente, ficou muito aquilo. Eu acabei com o livro acabou comigo. Ele acabou comigo. Por quê? No início ali, né, da construção da história, já começa com algo muito pesado, que é o militarismo, né? Então, já é algo assim, já difícil, porque você já sente o peso ali das pessoas que morrem dentro disso, né? Os que trabalham com isso, matando as pessoas, então você já sente. Tem um episódio, assim, no início, que eu falo que foi difícil, assim, já pra mim desde o início, de um rapaz que era chamado Novato, ele tinha acabado de entrar, ele tava totalmente ansioso, sabe? Faz pensar quando a gente entra no primeiro emprego, sabe? E aí você vira a página e ele morreu. Então, sabe, só pra vocês entenderem o processo aqui, que é bem dolorido. E aí, logo depois você é apresentado aos personagens, né? A ela, que é a irmã do Ryan, né? Que é um dos militares. E tem o Caos, que é amigo do Ryan. Que o Caos já é uma pessoa totalmente difícil, assim, em questão de sentimentalismo, né? De tudo que ele já viveu, de traumas passados e tudo mais. Então, por isso que ele acabou indo pra essa profissão, né? E ele prefere não se apegar às pessoas, não ter aquele contato, né? Então, ele só tem de amizade do Ryan, assim mesmo, né? E assim o Ryan fala pra ele, por que você não começa a escrever cartas pra ela, né? E aí você vai ver e tudo mais, e aí eles começam a conversar, assim, pelas cartas. E é bem legal, assim, sabe, no início, as cartas, tipo, tudo, o que vai, assim, acontecendo entre eles. Então, ela divide os problemas dela com ele divide também algumas situações, então você vai vendo que vai criando uma conexão bem legal entre os dois. Até que acontece uma tragédia, né? E eu não vou contar tudo, mas acontece uma tragédia e aí ali o Caos, ele basicamente tem que tomar conta da ela, né? Só que aí ele prefere mentir pra ela, usando o nome dele, que ele nunca revelou pra ela, que era acho que é Gentry Beckett, alguma coisa assim, Beckett, a gente fala Beckett. E o apelido dele era Caos. E aí vem o pior. Por que o apelido dele era Caos? Porque todas as pessoas que entraram na vida dele falavam que ele causava sempre algo ruim na vida dessas pessoas. E aí vocês vê o peso disso, né? Você já vê o peso disso. E aí ele vai pra lá na cidade depois dessa tragédia, né? Pra tomar conta dela e tudo mais. Ele chega ali, ela já é totalmente aquela pessoa que aguenta de tudo, sabe tudo. Então, ela é uma mãe solteira, ela tem um negócio, o qual ela tem que tocar sozinha. E aí, ela tem 2 filhinhos, um casal, que é a Maíse e o Coach. Você se apega a essas crianças, porque é muito legal, principalmente a forma como o Coach, que é o menininho, ele toma conta da irmã, sabe? É muito bacana. E aí, ali você sabe que a Maíse, ela tem câncer. Então, além da ela tem que aguentar tudo isso, ela tem que, sabe, ainda tem que tomar conta dessa parte da filha, então fica tudo muito pesado pra ela. E aí, quando chega ali o Beckett, né,
que é o Caos. Ela simplesmente, tipo assim, naquele momento ela não sabe que é ele, obviamente, aí ele ainda mente, ainda por cima, pra melhorar as coisas. E vai ficando cada vez assim, e ela já, tipo, sabe aquela, a gente que é acostumada a tomar as contas de tudo sozinho, o peso. Então pra gente é difícil quando a pessoa chega assim, nossa, cheguei pra te ajudar. E aí ela ficou, tipo, sabe, então você também já se identifica com isso, com esse peso também, né? Então ela já fica parecendo que quer, tipo, voar nele, sabe? Então, e aos poucos você vai vendo isso desmoronando, obviamente. Mas então tem uma construção muito bacana do romance deles também. A Rebeca sabe escrever, gente, como ela sabe escrever. Ela sabe escrever a tristeza, a dor. Ela sabe escrever cenas de hot muito bom também, que você sente tudo, literalmente. Então, assim, e foi muito bacana de acompanhar o processo desse livro. Muitas emoções foram tidas aqui, com certeza. Senti de tudo que vocês podem imaginar. E no final a Rebeca ainda destruiu a gente, tá? Respondendo a Nath aqui, a cachorra não morreu, tá? A bagunça ficou viva, tá? Pelo menos isso ela deixou. Mas de resto ela acabou com a gente. Eu chorei a noite inteira, assim, lendo, sabe? Chegou um ponto. Eu cheguei a 85% desse livro. Eu achei que tava tudo bem. Até depois ela vir ela acabar comigo, literalmente, assim. Né? Então, já vou dizer pra vocês, vão preparados, porque o processo é intenso, é difícil, mas é gratificante. É muito bom ler um livro que faz isso com a gente, por mais que foi muito dolorido ler, mas ao mesmo tempo te fortalece também, sabe? Então, acho que eu demorei o quê? Um mês pra ler ele, porque como eu disse, é muito pesado pra mim, eu não consigo ler tudo de vez, mas foi gratificante participar, né, desse processo, desse livro ali, e obviamente tem muitas lições ali dentro, tem muitas coisas bacanas. Depois eu vou fazer um post sobre cada lição que eles colocaram aqui dentro, porque é muita coisa, dá muito mais do que 10 minutos de um vídeo, mas depois eu mostro pra vocês, tá bom? Mas eu já vou avisar, vai preparado pra terapia, viu? Porque aqui é uma terapia. Além de terapia, tem a terapia, tem obviamente os tapas que a gente leva, bem forte, e tem a dor também, tá? Então vai preparado. Mas é um livro 5 estrelas, não tem como dar menos que isso aqui pra essa escritora, porque ela realmente se propõe a tudo que ela falou, literalmente, sabe? É isso, divas e divos. Até o próximo.